Certo. O André pergunta o seguinte, ele diz que você sempre costuma comentar sobre o possível hexa do Flamengo e ele tem uma dúvida. Ele diz que, como São Paulino, eles são oficialmente hexa. São. E sempre defendem isso. Sim. E os flamenguistas, né, se intitulam Penta, mas no site da CBF só tem 4 campeonatos conquistados por eles. Daí a pergunta, onde podemos descobrir esse título que todos os flamenguistas defendam? Não que eu seja contra o hexa do Flamengo. Como é que ele chama? André Festrati. André Festrati é muito simples, embora, evidentemente, o torcedor do Esporte Clube do Recife queira me matar por defender essa tese. Em 1987, a CBF abdicou de fazer o Campeonato Brasileiro de Futebol. Abdicou por falta de dinheiro. Não tinha como pagar as passagens e as hospedagens dos clubes como fazia até então. Em função da não realização deste Campeonato Brasileiro de 87, um movimento dos 13 clubes de maior torcida do Brasil reuniu-se e fundou o Clube dos 13, e este Clube dos 13 resolveu fazer a Copa União, com o patrocínio da Varig, da Coca-Cola, da Rede Globo de televisão. Quando a Copa União estava montada e ia começar, e já cercada de grande sucesso, a CBF se deu conta da bobagem que havia feito e, em parceria com o SBT, inventou de fazer o Campeonato Brasileiro, de chamar a Copa União de módulo verde e o outro grupo que ela criou de módulo amarelo, com 16 clubes que não estavam na Copa União. A Copa União era disputada por esses 13 grandes. Os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul, Bahia e mais 3 que foram convidados, tá? Santa Cruz, enfim. E aí a CBF quis que houvesse um cruzamento do campeão e vice do módulo amarelo com o campeão e vice do módulo verde. Coisa que o Clube dos 13 disse que não aconteceria. Era a posição oficial do Clube dos 13. Houve uma reunião que o Eurico Miranda foi, em nome do Clube dos 13, e topou o cruzamento, foi imediatamente desautorizado pelo Clube dos 13. Então, em nenhum momento, o Clube dos 13 cogitou de fazer este cruzamento, porque não respeitava que, depois de tudo já montado, a CBF viesse na esteira disso aí. Bom, esse módulo amarelo, para você ter uma ideia, o módulo verde foi decidido entre Flamengo e Inter, e o Flamengo foi campeão, e o Brasil inteiro saudou o Flamengo como campeão brasileiro. O módulo amarelo foi decidido entre Guarani e Sport, num jogo na Ilha do Retiro, que quando estava 11-11 nos pênaltis, os dois presidentes resolveram que os dois eram campeões, iam dividir a taça. Os dois presidentes, para você ver o nível de seriedade do módulo amarelo. Decidiram isso. Ah, não, somos dois campeões. E quiseram depois, a CBF quis, que houvesse a disputa entre os 4 para definir o campeão brasileiro daquele ano e os representantes do Brasil na Libertadores. Flamengo e o Inter não se passaram a fazê-lo, a CBF decretou, fez o jogo entre Sport e Guarani, o Sport foi campeão, ganhou do Guarani, e foram os dois representantes do Brasil na Libertadores e a CBF decretou que os dois eram campeões. Só para você saber, meu amigo São Paulino, porque aí é a questão central para mim hoje do meu desencanto com a direção do São Paulo. Presidiu o Clube dos 13 o presidente de São Paulo, Carlos Miguel Aidar, que a vida inteira só se referia ao título de 87 como título de campeão brasileiro do Flamengo. E que, quando o São Paulo ganhou o Penta, né, que lhe daria o direito à Taça das Bolinhas, não houvesse o Flamengo sido Penta em 92, o São Paulo pleiteou a taça, que até hoje não lhe foi entregue, para dar medida da má consciência da CBF, né? Mas o primeiro pentacampeão brasileiro foi o Clube de Regatas do Flamengo. Só um adendo à tua informação. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Carlos Miguel Aidar, Sim. Ano retrasado. E à época ele dizia, eu, presidente do São Paulo em 87, no ano, eu considero o Flamengo campeão brasileiro. Não, sem dúvida, eu tenho também. Ele a vida inteira considerou o Flamengo campeão brasileiro, né? E vale lembrar também com relação ao 87, né? Que não é o Flamengo e o Internacional que não quiseram disputar. Nenhum dos clubes que tivessem sido campeão
e vice do módulo, Sem dúvida. não jogariam por uma determinação do Clube dos 13. Tanto que, digamos, né, nesse mundo sem ética do futebol, em tese, como o Inter não foi o campeão da Copa União, né, do Campeonato Brasileiro, o Inter, digamos, poderia ter sido esperto, não é isso? Bom, já o CBF está mandando, eu vou lá jogar. Era a chance do Inter, né? O Flamengo se recusava do Inter ser campeão. Não, uma atitude correta, de homem, né? Então, e é bom que se frise, à época existia o Conselho Nacional dos Desportos.